Lembrando antes de começar esse vídeo, chegou no momento de a gente tava quase acabando o vídeo, né? Praticamente acabando. Na verdade, terminou o vídeo aí a gente viu, meu Deus, não tá gravando. Então tem uma parte que tá gravada com a câmera da Ingrid. E agora a gente vai terminar o vídeo com essa outra câmera aqui. Então se tiver uma diferençazinha, você já vai saber o porquê aconteceu, tá bom? Exatamente. E olha, no somatório essa já é a terceira vez que a gente tá regravando. Porque a gente começou a gravar com esse aqui, aí não tava gravando e a gente não sabe o que aconteceu. Mas E o a vídeo gente tá não... muito legal. Vai até o final que tá A muito gente legal. não vai desistir desse vídeo, gente. Olá! Estamos aqui com vocês mais uma vez, gente. E hoje a gente tá aqui pra falar com vocês sobre um assunto que eu acho que, vivendo no mundo que a gente vive, todo mundo já deve ter passado, que é aquele momento que você tem que enfrentar ou ter que passar, como lidar numa situação aí de que alguém tem uma visão ruim sobre Deus. Confronta o jeito que você acredita, o jeito que você vive, né? Como se Deus fosse mal, como se quem acreditasse em Deus fosse pessoas retrógradas, né? Pessoas assim, ultrapassadas, né? Ou com o QI abaixo dos outros. A gente poderia fazer uma série de vídeos aqui sobre esse assunto que é extenso, mas a gente vai tratar um pouquinho deles com vocês. Realmente, quando a gente fala isso, eu acho que todo mundo já passou por essa situação, e se você não passou, provavelmente você vai passar. Eu lembro muito do meu ensino médio, quando eu conheci a fé. Eu tinha até um professor, conversava muito com ele, ele era mormon. Não sei o que ele é hoje. Mas ele sempre conversava, mas porque Deus fez isso e aquilo, e ele citava versículos da Bíblia, eu lembro disso. E falando nessa pegada, eu também quero citar um versículo. A gente vai fazer agora a leitura do capítulo de Jó, no capítulo 37. Tem uma narrativa muito legal, né, amor? Então está escrito assim, em Jó 37, verso 5. Deus troveja maravilhosamente com sua voz. Ele faz grandes coisas, além dos nossos entendimentos. Ele diz à neve, caia sobre a terra. E da mesma forma a chuva, e também ao aguaceiro. Faz parar toda a atividade humana, para que todos os que ele fez possam conhecê-lo. Amém? Se você quiser saber, essa versão é a versão judaica, né, completa. A Bíblia judaica completa. Na King James veio... A King James atualizada tem uma diferença pequena no último versículo, que fala sobre... Sejam tomados de grande amor e respeito. O que a gente também, comparando as versões, a gente chega à conclusão de que está falando sobre amor e respeito a Deus. E lendo isso, a gente vê como Deus é totalmente soberano. Como ele é grande, como ele é... Ele é. Acho que não tem outra palavra, né? Tipo, Deus é, cara, meu Deus. Paramos pensar nisso, realmente é de se ficar até animada de pensar de servir um Deus assim. Mas o que a gente enfrenta muito hoje é justamente esse tipo de problema onde as pessoas não conhecem Deus, onde as pessoas não têm experiência com Deus, elas nem leram a Bíblia, elas não sabem o mínimo sobre Deus, mas elas têm uma opinião formada a respeito de Deus. Né? E que a gente leu aqui é que ele é capaz de fazer todo ser humano parar para poder conhecer a ele, para poder ter respeito e amor a ele de alguma forma. Vamos ser bem sinceros, para nós da fé cristãos, que optamos por seguir e optamos pela fé em Jesus Cristo, se a gente perguntar para uma pessoa da fé, qualquer pessoa da fé, na verdade, o que ela pensa sobre Deus, as respostas vão ser muito parecidas, né? Elas vão dizer, ai, Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é o Shaddai, né? O Deus dos exércitos e tudo mais. Mas e quando você pergunta para uma pessoa que não conhece? Porque vai ter várias visões, né? Ainda mais a gente vive numa sociedade que, entre aspas, tem muito contato com o politeísmo, né? Com muitos deuses. Por exemplo, esses filmes da própria Marvel, né? Você vê, tipo assim, essas divindades, né? Porque tem o Thor, que é um deus do trovão. Eu não sei, tem outros aí também. O Loki, que é o deus do mal lá, sei lá o que ele é. Então, tipo assim, essas questões de Deus, né? Você vê, tipo, esses jogos, né? Porque tem a mitologia nórdica, a mitologia grega.
Então a nossa sociedade, a nossa cultura, ela tem muito isso já, assim, passado na literatura, nos filmes, etc, né? Só que quando a gente vai ver a história da Bíblia, as pessoas podem confundir como se aquilo fosse só mais uma história. E para nós que criamos aquilo, na verdade, não é só mais uma história, mas na verdade é a história nossa, da humanidade. Aqui, nesse livro, né? Esse livro aqui contém a história de como somos criados e de como podemos conhecer esse Criador e relacionar com ele, né? Exatamente. É muito interessante o Rafa ter falado também a respeito sobre esses deuses, porque essa era a maior estratégia de Satanás para poder tirar as pessoas do conhecimento da verdade, do conhecimento do Deus verdadeiro. Antigamente, adorações a vários tipos de divindades, a vários deuses, era a forma perfeita para tirar as pessoas do caminho. Porque o ser humano sempre teve essa vontade, né? Sempre teve esse sentimento de existe algo maior, eu preciso adorar algo maior, eu preciso ter um propósito na minha vida, eu preciso saber por que eu fui criado. O ser humano tem isso dentro dele. Mas hoje, a maior estratégia de Satanás não tem sido outras divindades, tem sido a descrença. Né? A maior arma que a gente tem que... De Satanás, na verdade, que a gente tem que enfrentar hoje são as pessoas que, na verdade, já não acreditam em mais nada. Até pessoas que creem em Jesus têm dificuldade em crer 100% na Bíblia, né? Eles falam assim, eu até acredito em Jesus, mas será que a Bíblia é 100% verdadeira, né? Quanto mais aqueles que não são da fé, né? Exatamente. São inúmeras as perguntas que a gente pode listar aqui para vocês e, como eu disse, a gente pode fazer em outros vídeos, mas a questão final é uma só. Acreditando ou não acreditando, é verdade, todos nós vamos passar pelo julgamento final. Todos nós vamos ter que prestar contas ao nosso Criador sobre o que nós fizemos, sobre quem nós somos, em quem nós cremos, né? A quem nós temos dedicado a nossa vida. E no julgamento final, nessa prestação de contas, quem vai nos salvar, cara? Quem vai nos salvar disso? Quem vai nos salvar de uma perdição eterna? Aqui a gente já fez uma série de vídeos a respeito do inferno. Se vocês quiserem ver, vai estar um cardzinho aqui em cima sobre o primeiro vídeo. Mas quem pode nos livrar desse tipo de julgamento? Porque nada do que a gente faz aqui é bom o suficiente para Deus. Sabe, a gente pode ser, seres humanos excelentes, incríveis, né? Maravilhosos. Eu faço caridade, o cara legal, né? Eu sou um cara legal, eu sou legal com todo mundo, dou esmola. Nossa, eu sou muito bom. Mas, cara, você é bom pra quem? Qual é o seu padrão de bondade? É o padrão humano? Porque eu sinto de dizer, cara, que diante de Deus, se você tiver um pecado, ele é tão santo que você vai ser fulminado. E não é porque ele quer destruir você ou ele quer te fulminar, é simplesmente porque a santidade dele não pode conviver com o pecado. Aí a gente se pergunta, na verdade a gente não, né? Essas pessoas que não têm contato com Deus vêm com esse tipo de afirmativa pra cima da gente. Por exemplo, como Deus é tão bom assim e ele vai destruir todo mundo? Ou como é que Deus é tão injusto a ponto de jogar no inferno uma pessoa que fez tantas coisas boas na vida, uma pessoa, nossa, olha esse fulano aqui que tá sofrendo tanto, perdeu o ciclano, ou tá passando por uma doença. Não, Deus não serve, Deus não serve. Ou como que Deus permite uma pandemia dessa, né? Exatamente, como Deus permite uma pandemia dessa. E geralmente essas pessoas que falam esse tipo de frase são pessoas que não conhecem Deus. A verdade é essa. Gente, as pessoas que dizem que Deus é mau, que Deus é injusto, geralmente são pessoas que não vivem o que Deus diz que você precisa viver. São pessoas que escolheram se opor a Deus. E esses tipos de frase, eles vêm de pessoas que decidiram viver uma vida completamente contra o que Deus disse que se deve fazer, né? Uma vida se opondo literalmente a Deus. Então a gente começa a desconfiar um pouco desse tipo de julgamento, onde a pessoa diz que vai contra tudo e que a outra diz que é certo e errado e ainda julga essa pessoa como má, por todas as consequências que ela vai acabar colhendo. Isso é realmente muito complicado, né, de lidar e tudo mais. Chega até a ser infantil, né, se você vai pensar que a gente vive num mundo onde as pessoas fingem não acreditar em Deus, mas na verdade elas querem o melhor dos dois mundos, né? Elas querem ter Deus protegendo, assim, quando eu tiver com uma doença, quando eu tiver com uma necessidade financeira, quando eu tiver com alguma coisa que eu precise, eu vou falar, Deus, por favor, me ajude, mas até lá eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso buscar, eu não preciso orar. Deus existe mesmo? Será que existe mesmo?
Será que isso não é uma invenção das pessoas para controlar a humanidade? Sabe, coisas como essa. Você vê que as pessoas estão cada vez mais se afastando do próprio Criador. E isso é triste demais, é muito triste. E a gente chega num lugar onde realmente, assim, o nível de Deus, né, para o que é bom, para ser aceito, para ser aprovado, por assim dizer, é tão grande, é tão elevado que a gente não consegue. A gente não consegue. Essa é a diferença principal, inclusive, entre o cristianismo e todas as outras religiões. É que o cristianismo, você não faz nada para merecer o céu. Você não faz nada para merecer a salvação de Deus. Você é salvo por causa de Jesus Cristo. Acho que se colocar em outras palavras, né? Não existe nada de bom que você possa fazer. Tipo, nossa, agora eu fiquei com medo, agora eu vou começar a viver uma vida de caridade, eu vou doar tudo que eu tenho, eu vou viver só com a roupa do corpo, eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres. Isso, não existe nada de bondoso que você julgue ser bondoso, que vai ser bom o suficiente para Deus pensar, poxa, nossa, agora que o Rafael fez isso, caraca, eu não ia salvar ninguém, mas ele, cara, porque é uma pessoa muito bacana. Não existe isso. Deus não vê dessa maneira. Exatamente. E é nesse ponto que a gente queria tocar, justamente, porque se a gente não pode fazer nada, então quem pode? E é o próprio Deus. Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Ele veio, ele foi o homem que não pecou. Ele foi o homem perfeito, ele cumpriu toda a vontade de Deus, ele cumpriu toda a lei. Gente, são muitas leis que Deus deu pro próprio povo dele. Na verdade, se você avaliar, nem são tantas leis, entre aspas, porque são 600 e sei lá o quê, 650. Se você for olhar o nosso Código do Brasil, é milhares de leis. Mas mesmo assim, comece a refletir. Pense no Código do Brasil, né? Não pense nas leis mosaicas, não, que não pode comer tal coisa. Pense na sua lei brasileira. Quantas leis você já infringiu na sua vida? Ah, Rafael, nenhuma. Nunca infringi nenhuma lei. Já tá escrito nunca lá. Nunca fingiu que tava dormindo quando via a vovozinha no ônibus, né? Conheço uma galera que faz isso, amor. A ver a vovozinha, não, tô dormindo aqui, não me acordo, não. Exatamente. E é lei, para pensar. A Bíblia já diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já literalmente já cometeu um pecado. O pecado é mentira. Porque todo mundo pecou. Todo mundo. Ninguém conseguiu, gente. Ninguém conseguiu chegar nesse nível que Jesus Cristo chegou. E é justamente porque ele conseguiu, é que ele foi aprovado por Deus. Ao terceiro dia ele ressuscitou e essa é a prova viva. É a prova indiscutível de que Deus aprovou o sacrifício dele. Deus aprovou que ele levasse sobre ele todos os nossos pecados e todos os nossos erros. E olhando para isso, gente, olhando para essa prova de amor, esse ato tão grandioso que a gente não consegue nem, sabe, compreender. O que eu estava comentando, essa diferença do cristianismo, né, para as outras religiões, vendo isso acontecendo, como a gente pode dizer que Deus é injusto? Como a gente pode dizer que Deus que é um Deus mau, que não liga pra gente, é um Deus que criou o mundo e só assiste ele pegar fogo de longe, sabe? Não faz sentido, não faz sentido. Porque Deus deu o seu Filho por nós. Ele deu o seu Filho para que a gente não fosse para o inferno. Se você não sabe a respeito do inferno, a gente fez uma série de vídeos aqui. A gente vai deixar linkado aqui o primeiro vídeo para você começar a assistir. Mas depois de uma prova de amor como essa... E é muito mais, na verdade, né? Pegando o que você falou, é muito mais do que nos livrar desse lugar de tormento, mas é para Deus realmente trazer para nós aquele relacionamento que nós tínhamos antes da queda. E, gente, é tão linda a história. Vai ler a história, você que não conhece, você que já conhece, lê de novo. Pega Gênesis. Pega como que Deus, ele todo dia ia encontrar com o homem. Todo dia ele ia lá bater um papo. E aí, como é que tá? Só que nós, né, através de Adão, né, e Eva, que são os nossos representantes, né, quando aconteceu o pecado da humanidade, a gente se afastou de Deus. E desde então, a história toda, a história do próprio Senhor Jesus, é a história de realmente reconectar nós com esse Deus. Como a gente pode fazer? Né? E a Ingrid disse muito sabiamente quando ela fala que através de Jesus. Não que nós não tenhamos que ser piedosos e que tenhamos que fazer boas obras. Temos que fazer isso porque isso é uma expressão da nossa fé. Mas não quer dizer que se a gente fizer isso, mas não crer, que vamos ser salvos. Não,
eu nem acredito em Deus, não, mas por vir das dúvidas eu vou fazer o que ele manda, porque aí pelo menos eu sou salvo. Nem preciso tentar, é melhor fazer outra coisa. Errado? E mais do que isso, né, gente, quando a gente vê essas coisas acontecendo, né, quando a gente vê toda essa história se desenrolando, a gente se pergunta quem realmente é o injusto nisso tudo, sabe? Será que injusto é Deus de sentenciar? A gente nem pode usar esse tipo de palavra, gente. Eu nem sei que tipo de palavra usar, pra falar a verdade. Mas errado é Deus de permitir que as pessoas vão para esse lugar de tormento, no final das contas, porque elas escolheram ir para esse lugar, elas escolheram não seguir o Deus vivo, ou injusto somos nós, que pensamos que Deus tem que ser soberano o suficiente para, ainda que eu escolha desobedecer tudo que Ele fala, Ele tem que me redimir, Ele tem que me salvar. Ainda que eu cuspa na cara de Jesus, Ele tem que me salvar, Ele tem que ter misericórdia de mim. Ainda que eu escolha ser contra Deus, Ele tem que ser a meu favor. Sabe? E aí você fala pra mim, nossa, mas que horror, né? Eu nunca escolheria que Cristo fosse pra cruz, eu nunca pregaria Cristo na cruz. Gente, Ele se fez pecado. Ele escolheu ir pra cruz, porque era pra gente ir pra cruz. Era a gente que devia ter sido crucificado ali naquele lugar. Era a gente que devia ter sido morto, sem nenhuma chance de redenção. E toda vez que a gente peca e a gente não se arrepende, nós estamos pregando Jesus na cruz, mais uma vez. E não sou eu que digo isso, é a própria Bíblia, a própria palavra, que diz que, principalmente você, cristão, que se diz cristão, diz seguir a Cristo e olha para trás várias vezes e não consegue largar o mundo, a Bíblia diz que você está crucificando Cristo mais uma vez, que você está fazendo da graça barata. Sabe? Em nome de Jesus, se arrependa se você está fazendo isso, porque Jesus está vivo, Ele não está morto, Ele ressuscitou. E Ele é soberano e Ele está vendo todas as coisas. E Ele vai julgar todas as coisas. E Ele te ama, Ele morreu por você. Não joga fora disso, não. E para você que não conhece Cristo, está em dúvida, já ouviu falar, mas o coração às vezes não bateu por isso, por assim dizer. Em nome de Jesus, se você quer conhecer, então conheça. Vai agora orar, pega uma Bíblia que tiver aí, lê uma história, perceba como essa Bíblia, perceba como essa história é extremamente conectada, ainda que sejam vários escritores de vários anos diferentes. Você tem uma biblioteca literalmente divina, onde todas as histórias se conectam, mesmo que tenham sido escritas por pessoas completamente diferentes. Deus, Ele te dá a oportunidade, a gente leu isso aqui no início, Ele faz tudo parar para que todo ser humano conheça Ele. Se você quer conhecer Ele, Ele vai se revelar a você. E a gente não está falando isso da boca para fora, nós estamos falando isso porque nós experimentamos isso. Eu experimentei isso, eu quis conhecer Deus e Ele se revelou a mim de uma forma maravilhosa, de uma forma que até hoje eu continuo conhecendo esse Deus. Eu fiquei apaixonada, eu sou apaixonada. E eu sei que você, se você der uma chance, você também vai ficar. Porque é da vontade de Deus que todo ser humano se salve. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do pecador. E isso está na palavra dele também. Então, se você quer conhecer, ele tá aí para você conhecer, para se tornar conhecido. Então, experimente por você mesmo, sabe? Deixa esse Deus dos seus pais, sabe? Meu pai falou de Deus, meu pai falou de Cristo. Que bom, mas você conhece? Cristo falou dele mesmo para você? Então não viva o Deus das outras pessoas. Vai e lê a palavra, vai e conheça esse Deus você mesmo. Deixa ele se revelar para você, deixa ele ganhar o seu coração. Não seja essa pessoa morna. Eu não quero ser essa pessoa morna. Rafa não quer ser essa pessoa morna. Ninguém quer. Então, se esse vídeo falou com você de alguma forma, nós já estamos aqui orando por você. E se você precisar de ajuda, se você quiser conversar, se você quiser saber mais, se você quiser uma oração, qualquer coisa, você pode falar com a gente, você pode deixar aqui nos comentários, você pode ir nas nossas redes sociais, você pode falar conosco. Se você lembrou de alguém nesse vídeo, que às vezes está com dúvida, uma pessoa que às vezes não sabe que caminho tomar ou não conhece muito bem, manda esse vídeo para ela também. E
Quem sabe isso vai ser a forma de realmente abrir os olhos dela. Não deixe de dar like também, porque fazendo isso e também se inscrevendo, o YouTube vai entender que isso é relevante de alguma forma e pode ser que esse vídeo chegue a outra pessoa que precisa ouvir. Não esquece de deixar também um comentário, perguntando, ou pelo menos só para dizer um alô, né? Porque isso ajuda demais a relevância do vídeo também. E também é bom pra gente também animar de estar sempre aí postando, isso é muito legal. E que essa mensagem você receba ela com muito amor no coração, sabe? Sim. Pode parecer duro, né? Mas na verdade duro é o nosso coração mesmo. E eu peço para que Deus venha amolecer ele, né? E que a gente possa ser mais parecidos com ele todos os dias. Exatamente. E sempre que a gente traz uma palavra ou vem trazer um compartilhamento aqui para vocês, ela veio primeiro pra gente. A pregação vem primeiro pro pregador, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês nos acompanhem também nas redes sociais. A gente tá tentando postar mais coisas, né? Na verdade, a gente não, eu, porque o Rafa já desistiu da rede social. Por enquanto tá um pouco conturbado as coisas, mas quem sabe se vai ficando mais calmo, né? Mas Deus vai abençoar. Espero que, né, esses vídeos tenham alcançado quem tem que alcançar. Exatamente. Até a próxima, gente. Uhum. Se vê no próximo vídeo. Um beijo, então. Tchau, tchau, pessoal. Ai.